Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Beck, sou professor de informática, também sou orientador de estudos e quero falar contigo que se prepara aí para o concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná. Há agora uma retificação, uma republicação do edital com alteração na parte de informática. E é sobre isso que eu quero conversar. Então vou trazer um vídeo aqui, muitas pessoas tinham um monte de dúvidas a respeito de informática, distribuição das 5 questões. Nessa republicação do edital, eles acabaram mantendo o número de questões 5 questões e arrancaram lá o termo BR-Office e colocaram LibreOffice. Aí você pode pensar assim, tá Beck, mas isso muda? Muda. O BR-Office foi descontinuado já. Hoje você vê o LibreOffice já na sua versão 6, vamos entender assim, tá? Então eu quero falar um pouco sobre a banca, quero conversar contigo também a respeito da distribuição do edital de informática e, por que não, te dar umas dicas aí de como se organizar nos estudos e chegar lá e arrebentar na prova da Polícia Civil do Estado do Paraná. Então veja, a primeira situação é entendermos, claro, a banca, né? A Copswell. As pessoas dizem assim, tá Beck, eu estou estudando, eu não digo nem só para informática. Você viu que eu já passei o slide ali, coloquei o programa de informática, mas nem só para informática. Eu tenho que pensar também como um todo. Você já observou que algumas matérias têm lá o lance da média ponderada, ou seja, se você pensar em português, português é uma matéria super importante. Então, necessariamente, você tem que estudar português todos os dias. Porque quando você pega uma prova como essa, as pessoas querem estudar penal, elas querem estudar qualquer matéria menos português. E é a matéria que vai fazer você passar. São muitas vagas, muitas oportunidades. Ah, é pouca vaga. Não é, eles vão chamar bem mais gente, saiba disso. A Copswell tem uma outra característica, entre aspas, negativa para nós. Nós não temos tantas questões assim. Então o que é bacana? Você conseguir encontrar professores que possam fazer um paralelo para você e dizer quais outras bancas você pode fazer que tenham conteúdos, por exemplo, similares àqueles que você vai ver na Copswell. Por exemplo, falando do conteúdo de Writer, que é o editor de textos do LibreOffice. Eu digo para você, além de fazer as questões que você observa na Copswell, também faz da FUNCAB. Hoje em dia nós temos um monte de sites que fazem buscas de questões, não é mesmo? Que é concursos, tech curso. Então, tem um monte de sites. Como que vai fazer o filtro? Geralzão de LibreOffice? Não acredito. Eu acho que se a gente puder direcionar e entender o estilo da banca, é muito melhor. E isso muda de assunto para assunto. Eu vou tentar direcionar nesse sentido na parte de informática contigo. Então agora sim, entendendo aqui o nosso edital, perceba que eu trago taxado aqui a opção onde diz BR-Office e já trago com a atualização ali que ele diz LibreOffice. Então vamos entender o que acontece. Eu tenho duas suposições para a tua prova de informática, para 5 questões de informática. Olha o que eu vou te dizer. Primeira combinação. Por que eu falo isso? Porque para as pessoas que eu preparo para a polícia, eu acabo fazendo mini simulados. Então, eu faria um simulado assim, um mini simulado assim, nessa distribuição. Uma questão falando de Writer e Impress, na mesma questão, eles gostam de cobrar ícones. Eles gostam de cobrar teclas de atalho. Então eu faria isso em uma questão. Outra questão, certeza que será de calque e certeza que será de funções. Então daí não importa muito ícones nem teclas de atalho. Funções. A outra questão será de internet. Trabalhando aí termos como, por exemplo, protocolos, talvez possa trazer termos como VPN, VoIP, então essa questão. E as outras duas nessa primeira composição, eu imagino que sejam de Linux. Por que de Linux? Uma tratando da organização das informações, falando do diretório home, olha, eu estou te dando a questão da prova, falando do diretório home, e outra questão com comandos, então essa falando de diretório, essa falando de comandos do Linux. Essa é uma composição. Se você pega os últimos editais e as últimas provas da Copswell, o que você observa? Que ela segue até um padrão. As pessoas veem as últimas provas, mas não se atentam a ver o que o elaborador ele olhou um edital. Assim como a VUNESP, a Copswell, na maioria das vezes, se mostra muito regular nesse sentido. Muito, digamos assim, regular não no sentido de ruim, mas no sentido de organizada. Então, a minha segunda proposta, meio óbvia, seria uma questão de Writer, uma de calque com função, outra de Impress, outra de internet e outra de Linux. Essa é a composição básica que você tem. Aí você vai dizer assim, Ricardo,
Talvez você não me conheça, né? Como é que você pode falar isso? Veja, eu trabalho há mais de 20 anos com isso. E o meu objetivo é um só. Que você não aprenda informática. O quê? Não, eu não quero que você aprenda. Eu quero que você chegue até a prova, que você olhe a questão, lembre-se da minha voz horrível e consiga responder e acabou. E vire policial civil e acabou. É isso que eu quero. Por exemplo, eu estou agora esperando a publicação definitiva, então, não digo definitiva, mas a preliminar dos gabaritos e provas pelo site do CESP, para quem fez Polícia Federal. Muitos disseram assim, pô, Beck, por que você já não comentou a prova? Porque a maioria esmagadora dos cursos acabou fazendo isso. E o candidato, logo que sai da prova, ele não quer saber de informática, a teoria, não quer saber disso, ele quer saber o gabarito, para acabar com aquela ansiedade. Não faço isso. O que eu faço? Se eu observar que no meu canal do YouTube, eu já vou trazer as provas da Polícia Federal comentadas, para dar ajuda para recurso. Porque daí eu vou explicar a fundo cada questão e mostrar se cabe ou não o recurso. Eu vou ficar cavando o recurso para te ajudar. Mas se você analisar friamente, foram 36 questões. E dessas 36 questões, 30 estavam no meu curso. E 6 eram difíceis demais. Isso pode acontecer. Eram difíceis demais. Agora eu digo, o meu curso era curto. Você não precisa assistir 1000 aulas de tudo. É melhor assistir 10 do que vai cair, pô. Eu não tinha tempo, a prova estava em cima, um monte de conteúdo novo. Você não tem noção da quantidade de pessoas que dizem assim, Ricardo, mas tal curso deu 1000 aulas, outro curso... Tô nem aí, eu dei as questões que vão cair. E o que eu estou fazendo agora? Eu estou tentando, nesse vídeo, esclarecer e clarear esse lance da Polícia Civil. Porque depois no futuro vem um lance assim, eu fiquei por uma de informática. Ei, então gabarita para não ter que falar isso. Então eu vou te dar a dica. Ponto a ponto do que vai acontecer. E se você fez Polícia Federal e quiser acompanhar assim que sair o gabarito aí, eu vou trazer os vídeos aqui também para elucidar, clarear os elementos aí dessa prova, que na minha opinião estava difícil, disseram. Tava, Polícia Federal. A tua vai estar o quê? Difícil. Qual vai ser a questão mais difícil da tua prova da Polícia Civil do Paraná? Linux. Qual vai ser a mais fácil? Internet. Acabou, acabou, ponto, acabou. Qual a questão que vai ser o diferencial? Você vai acertar Linux, vai ser difícil, mas o diferencial vai ser de calc, com funções. Então olha comigo. A primeira situação ele diz assim, ó, conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos. Então, nesse caso é o Writer. Ricardo, o que cai do Writer? O Writer cai ícones, o Writer cai teclas de atalho e o Writer cai elementos de menus. É isso aí. Onde fica, se você fosse colocar colunas dentro do Writer hoje, em que menu vai? Inserir? Não. Formatar. Menus. Saber onde é que as coisas estão, suas respectivas teclas de atalho. Aí ele continua o edital dizendo, dei uma adaptada aqui, claro, para planilhas, que no caso é o Calc. O que pode cair? Pode cair a extensão do Calc, que é ODS, ou o que é o mais tradicional, cair funções. C, soma, proc, v, tem que saber das funções. Tá, Ricardo, mas são poucas questões. Esqueci de falar para você, mas ali em Writer, você pode usar questões da FUNCAB. Você pode usar questões da AOCP para Writer. Aqui, para a parte de Calc, você pode fazer as questões, inclusive, de Excel, da VUNESP. Depois que você liquidou aquelas da Copswell, faz inclusive de Excel da VUNESP, as que trazem funções. Você vai liquidar a prova, tá? Depois, eu tenho o tal do apresentações. O ambiente do Impress. O Impress, talvez eu acho que ele venha junto com uma questão de Writer. Difícil achar questões, é mais fácil você ficar atento às teclas de atalho, que são as mesmas lá do Writer, exceto pelo F5 e pelo Shift F5. Se você não sabe o que eu estou falando, são teclas para iniciar a apresentação, ou do slide que você estiver, ou a partir do primeiro slide. Você acha difícil as teclas de atalho? É assim, ó. Eu vou te dizer que em 10 segundos eu te ensino as teclas de atalho dentro do Writer, do Calc e do Impress. Ah, Ricardo, para de ser babaca. Não é questão de ser babaca. As teclas de atalho tendem o inglês, acabou. Como que é abrir em inglês? Open, Ctrl O, abrir. Como que é novo em inglês? New, Ctrl N é novo. Como que é salvar? Save, Ctrl S é salvar. Alinhar à esquerda, como que é esquerda em inglês? Left, Ctrl L, esquerda. Como é direita em inglês? Right, Ctrl R, direita, acabou. Você já sabia as teclas de atalho. Fechou? Então, fatalmente, alguma coisa das 5 questões. Era muito cômodo na Polícia Federal, eu falo desse concurso que foi o último que foi feito agora, para eu acertar alguma coisa. Eram 36 questões. Desculpa, o professor que não conseguiu acertar nada, o cara tá mal.
Eram 36 questões, o cara tinha que acertar. Em 5 o jogo piora. E ainda mais super aberto, como é o nosso edital. Mesmo assim, a gente vai matar no meio. Olha ali, ó. Depois ele traz a questão mais difícil, que é do sistema operacional Linux. E aí eu quero mostrar mais uma coisa no edital aqui, ó. Presta atenção. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, se eu for levar ao pé da letra, como a Copswell gosta, eu vou dizer para você assim, ó. Esse cara pode estar relacionado com Linux. Por isso, naquela minha primeira hipótese, eu disse 2 questões de Linux. Uma que trata da organização das informações, que é o diretório home. O diretório home é o diretório do superusuário. Eu falei isso 60 mil vezes e sempre falo, porque é o que mais cai. E já quando você pensar no Linux em si, é bem provável que venham como se diz? Os comandos. Beck, me dá uma dica aí de banca que eu possa fazer de Linux. Aberto. Link aberto. Faz um link aberto com qualquer banca e veja os comandos e veja os diretórios. As questões de comandos e as questões de diretórios. Tá? Aí depois eu tenho conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e à intranet. Se a prova estiver fácil, virá intranet. Intranet é fácil? É a mesma coisa que a internet. Te explico em 5 minutos. A intranet é a mesma coisa que a internet, do ponto de vista técnico. Ou seja, usa o modelo de referência TCP/IP e ela só que tem uma diferença, ela é privada. Você precisa de um usuário e de uma senha para acessar esses elementos. Pronto, blá blá blá. Agora é óbvio, saber dos protocolos, saber algumas teclas de atalho de navegadores talvez seja uma alternativa legal, tá? Então assim você consegue entender como é e como está o curso, o que você precisa em um curso de informática, tá? Muitos alunos mesmo me perguntaram, poxa, e agora na Polícia Civil o que eu faço? Muitas pessoas não queriam nem fazer Polícia Civil do Paraná e seguir a esteira estudando para a PRF. Eu acho que é uma boa oportunidade, até como sequência de estudo, manter Polícia Civil do Paraná junto com PRF. Eu estou falando isso porque é uma grande de uma sacada, tá? Por quê? Porque eu sei que vai chamar bastante gente será chamada nesse concurso. Aí você pensa assim, tá, Beck, como que eu faço então para me organizar? Primeira coisa, antes de sair fazendo um monte de questões, como eu falei para você, é importante, e eu acho isso fundamental, eu entendo que qualquer orientador de estudos deva imaginar isso também, eu posso falar assim porque eu tenho uma mania, eu não olho o curso de informática do outro professor, a matéria dele. É meu, isso é meu. A vida inteira foi assim. Eu não olho como o outro faz orientação de estudos, eu invento meu método que eu acredito que funciona e eu faço ele. E eu vou dizer que ele dá muito sucesso, e funciona. E eu vou dizer assim para você, eu preciso que você faça uma autoanálise, concurso é individualizado, é individual, pô. Me diga, de Linux, como que você está? Por que você generaliza informática total? Como que você está em português? Como é que você está nas matérias do teu edital? Na legislação específica? Você está escrevendo? Como está a tua parte discursiva? Você é bom de atualidades? Quem é um professor bom de atualidades? Conhece Rodolfo Gracioli? E assim por diante. Você tem que saber o que está fazendo. Para onde você vai rumar? Para conseguir conquistar a tua vaga. E eu tenho o seguinte, olha só a sacada que eu faço nos meus cursos. Ó. Sempre no início do curso, eu trouxe aqui um trecho para você ver. Eu trago uma análise pessoal com um edital esquematizado, eu falo aqui. Ó. Por quê? E ele é óbvio que ele tem que ser direcionado. Está adaptado já para LibreOffice, lá no site, enfim. E você observa o quê? Esta é a parte que está no edital. E aqui eu coloco ícones, extensões, menus e tecla de atalho. Ou seja, eu, Ricardo, separei uma questão estilo Copswell para cada um desses subtemas. Você pode falar, Beck, esse subtema não está no meu edital, não fui eu que inventei. Por isso que eu não chamo de edital verticalizado, eu chamo de esquematizado, que eu fiz um esquema. Eu olhei o Writer e eu disse, ó, o que pode cair são nesses nichos dentro do Writer. Claro, indo bem além, né? Indo bem além. Então, eu faço o quê? Ó? Tem uma questão de cada cara para você testar. E aqui eu até brinco com os meus alunos, ó, primeira avaliação. Aí você vai ver se você está bom, médio ou ruim. Ah, você faz a questão de ícones, acertei, foi bem. Tá. De extensões, ixi, tô ruim nessa. Então você já sabe o que você tem que estudar mais dentro do Writer. É isso que eu quero que você veja. Aí depois, durante o curso, tem mais uma avaliação com questões similares, para você ver como foi teu desempenho, e aqui momentos para o teu controle de estudo teórico e prático. O que eu quero falando isso é assim, ó, se você tem um método para ver como é que as coisas estão, é mais fácil. Não estude informática como um todo, estude aquilo que é importante. Se você tem interesse
o material que eu acabei de falar, a minha primeira aula do curso é sempre aberta, essa aula do edital verticalizado, tá? Então é só entrar no site, eu vou deixar o link aqui para você, você acessa o site o meu site, está no link aqui, e esse PDF vai estar à tua disposição com as questões, tá? Para você fazer um autoteste. Numa dessa você faça e diga assim, meu, sou bom em tudo. Perfeito. Pega a questão e faz. Não vai se enfiar em curso nada. Pega a questão e faz. Otimiza teu tempo. Tem gente que compra curso, não sabe nem quanto tempo vai demorar para assistir, fica lá se arrebentando assistindo aula de uma coisa que já sabe. Vai fazer questões, sendo bem franco. Ah não, eu não sei nada de Linux, eu preciso de um curso. Então beleza, então bora fazer um curso. Tá? Tudo bem? Assim eu consigo analisar contigo a parte de informática, do edital aí da Polícia Civil do Estado do Paraná, que teve uma republicação, ele chamou assim, que é uma espécie de retificação, trocando de BR Office para LibreOffice. Eu imaginava, só para você ter uma ideia, eu já tinha gravado todo o meu primeiro capítulo com BR Office, e daí veio a republicação, já estou regravando tudo, para ficar bem personalizado, gravado exclusivamente para esse curso da Polícia Civil do Estado do Paraná. Para você que não me conhece, me siga também pelo Insta. Você pode perceber que sempre no rodapé das minhas apresentações você encontraria os meus contatos, como o @prof. Ricardo Beck para me ver no Instagram e também o IPL, que é o Informática na Ponta da Língua. Eu vou mostrar aqui para você, ó, pelo telefone 41 99183, tá aqui embaixo, ó, 1327. Você consegue então, manda um oi lá, oi, vou tentar a Polícia Civil do Estado do Paraná, que coloca você aqui na nossa lista e você recebe gratuitamente dicas em áudio de informática aí para a tua prova. Que tal? Uma forma de você estar sempre se atualizando aí também em informática. Bem, eu acho que é o suficiente de todas as dúvidas que eu acabei recebendo. Puxa, o que é Writer? Como que cai? O que pode aparecer? Qual a distribuição das questões? Eu consegui sanar nesse vídeo. Qualquer dúvida é só entrar em contato, eu e toda a minha equipe, nós estamos aqui à tua disposição com o objetivo só, a tua aprovação. Então acredite, você pode. Um grande abraço, bons estudos e até mais.